Na semana do 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, o podcast Contra a Regra reforça a necessidade de se lutar por uma sociedade antirracista durante todos os dias do ano. O episódio foi gravado horas antes do assassinato de João Alberto Freitas, em Porto Alegre, mais uma vítima do racismo no Brasil e no mundo. Nossa solidariedade a quem sofre com todos os tipos de discriminação. Nos episódios 47, 48, 49, 50 e 51, tratamos de questões relacionadas à África e à população negra com as professoras Azengeri e Ana Danilevich e o professor Basilele Malumalo. Começa agora o podcast Contra a Regra. Olá, estamos chegando para mais uma semana de podcast Contra a Regra. Eu sou Gustavo Chagas e estou acompanhado da dupla Alessandro de Lorenzo e Felipe Strasser. Tudo bem, Alessandro? Tudo bem sim, Gustavo. Um abração para você, um abraço para o Felipe e, claro, um abraço a todos que sempre nos acompanham. Vamos para mais uma viagem. Vamos para uma viagem, vamos ao Peru, Felipe Strasser. Tudo bem? Tudo bom, Gustavo? Um abraço também para o Alessandro, um abraço para você, nosso querido ouvinte, você, nosso querido telespectador, você, nosso querido seguidor nas redes sociais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem, com saúde e uma excelente jornada para nós. Uma excelente jornada pra gente aqui no Contra a Regra e pra você que nos acompanha. Estamos nos canais de áudio, no Spotify, Deezer, Google Podcasts, também no YouTube com conteúdos exclusivos e nas redes sociais é @podcontraregra, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn e no Instagram. Somos libres, seámoslo siempre, seámoslo siempre. O presidente eleito do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, renunciou após denúncias de corrupção. O vice, Martín Vizcarra, sofreu um impeachment e a situação não parou por aí. O substituto Manuel Merino renunciou após uma série de manifestações que culminaram com 2 pessoas mortas e agora o presidente interino do Peru é Francisco Rafael Sagasti. E para falar dos últimos dias de instabilidade política no país, o Contra a Regra conversa com o colega jornalista peruano Luiz Burlanca. Luiz, muito obrigado por nos atender e vamos aí discutir um pouco o que se passa por aí. Olá, Gustavo, Felipe, Alessandro. Agora temos uma situação um pouquinho mais estável. Faz uma semana, possivelmente tivemos a série de manifestações e protestas mais grandes da história do Peru. Eu falei com meu pai esses mesmos dias. Ela viveu a situação das manifestações e protestas que também ocorreram 20 anos atrás, que foi a Marcha de los Cuatro Suyos, que foi a série de protestas contra o governo de Alberto Fujimori. Esta série foi incluso mais grande da que aconteceu 20 anos atrás, porque esta manifestação não só aconteceram nos principais pontos do Peru. Neste caso eu moro no Lima, assim que aqui foi o epicentro de tudo. Não só aconteceu na Praça San Martín, que é o principal lugar onde acontecem todas as protestas, mas também nos sítios residenciais mais apazíveis. Eu moro perto da casa do quem foi o primeiro-ministro do regime de Manuel Merino, que foi Antero Flores Arauz. É o lugar onde eu moro, é um lugar residencial muito apazível, muito tranquilo. Por primeira vez na minha vida, eu pude assistir todas as protestas que aconteceram ao redor da sua casa. Aconteceram em muitos lugares, na casa do Manuel Merino, no Miraflores também, que é um ponto muito cêntrico, muito cosmopolita, em muitos lugares ao redor do Peru. E, Luiz, essas manifestações todas que estão acontecendo no Peru, como você disse, elas estão espalhadas, não são apenas em um ponto, não são apenas na capital Lima. Agora, elas têm mais de uma pauta, mais de uma reclamação. O que os peruanos estão reivindicando? Por que eles estão protestando nesse momento? E é a população toda, é a sociedade como um todo, uma parte da população? Como é que a gente pode entender esses protestos? O ponto de vista que eu vou te dar vai ser mais de um civil que um jornalista particular, porque eu sou mais especializado dos jornalistas esportivos. Mas
o ponto de vista como peruano, como cidadão peruano, também jovem para mim, foi que os jovens peruanos agora estão muito cansados da situação que acontece na política nos últimos 20 anos. Temos aqui um artículo da Constituição peruana, que é o artículo 93, que diz que todo congressista, quando fica eleito, não pode ficar sendo investigado, não pode passar pela justiça peruana, mientras tenha ele seu período como parlamentar. O que acontece agora é que os jovens conseguiram pela primeira vez ler, neste caso eu já tinha o livro da Constituição do Peru, eu também pude voltar a ler a mesma, e todos os peruanos agora, sobretudo os mais jovens, não querem continuar com um congresso que arrastra muitos cargos de investigação, corrupção, lavado de ativos, em alguns casos, incluso homicídio. Temos congressistas que estão investigados incluso por homicídio. Incluso agora o mesmo Manuel Merino vai ter que enfrentar cargos por homicídio no seu governo, com a morte dos dois jovens que Gustavo falou no início da entrevista. Luiz, até sobre o Merino, né? Nós observamos as manifestações, mas elas aumentaram muito quando o Vizcarra saiu e assumiu o Merino. Parece que ali explodiu tudo. Eu queria entender qual foi o principal problema nessa saída do Vizcarra, no Merino, né, que foi quem explodiu tudo, e se hoje a situação está mais calma, principalmente porque um político mais de centro, uma pessoa não muito envolvida na política, é o novo presidente do Peru, uma pessoa mais perfil técnico, alguém para conduzir mais estavelmente o país. Eu vou te contestar primeiro a segunda dúvida. A situação aqui no Peru fica um pouquinho mais tranquila que faz uma semana atrás. Já não vamos ter séries de protestas tão multitudinárias como tivemos uma semana atrás. Agora, o que está acontecendo com Vizcarra, isso é uma história um pouquinho larga. O tema foi que em 2016, quando Vizcarra foi renunciou, porque ele ia passar pelo impeachment que passou Vizcarra uma semana atrás. Quando Vizcarra renunciou, quando Vizcarra demitiu o governo, e Vizcarra tomou o governo, melhor falado, foi que Vizcarra chegou com uma aprovação muito grande. Vizcarra chegou com uma aprovação e uma popularidade muito grande. E essa mesma popularidade cresceu muito mais quando ocorreu no ano passado o fechamento do Congresso. Não sei se vocês lembram esse episódio. Muitos jovens já estavam cansados de ter um Congresso que não escutava a juventude peruana, sobretudo quando esse Congresso tinha uma amplitude do Partido Fujimorista. Com o fechamento do Congresso, a popularidade do Vizcarra cresceu muito mais da que ele tinha. E essa popularidade serviu para ele, para os sucessos que aconteceram na semana passada. Vizcarra, até o dia de hoje, muitas pessoas acreditam que ele pode ficar de inocente na sua próxima investigação. Eu não vou dizer a mesma coisa que essas pessoas, porque todos aqui, todos somos jornalistas, todos devemos esperar a que Vizcarra passe pelo seu investimento, pesquisar também todo que Vizcarra vai ter que enfrentar. Mas Vizcarra agora está sendo acusado por sobornos que ele recebeu quando ele foi governador da localidade do Moquegua, quando ele governou nos anos 2011 a 2014. Essa popularidade, como eu falei no começo, serviu para que as pessoas, sobretudo os mais jovens, chegaram a manifestar-se nos lugares mais cêntricos do Lima, e não só cêntricos. Como eu falei, pertinho da minha casa, que é uma zona muito residencial, nada cêntrico, recebeu uma quantidade muito grande de pessoas, não só jovens, também pessoas maiores. O final de tudo foi o que acontece no dia domingo, a demissão do ex-presidente Merino. E agora, qual é a minha opinião do novo presidente Francisco Sagasti? Bom, Francisco Sagasti tem um CV
impressionante, mas não é do agrado de muitas pessoas conservadoras. Incluso muitas pessoas conservadoras acusam dele de ter simpatia pelo movimento terrorista que tivemos aqui nos anos 90. Tem uma história, mais que não uma lenda, mais que uma história, uma lenda, que diz que quando ele foi sequestrado na embaixada do Japão, no ano 97, que tivemos o episódio do sequestro de mais de 30 pessoas, uma dessas pessoas foi o novo presidente Sagasti. E essa pessoa tem uma ideia de que falou muito tempo com um dos terroristas dessa época, mas eu pessoalmente não acredito muito disso. Agora, eu vou voltar a dizer que o CV do Francisco Sagasti é a sua maneira de falar, sobretudo com as pessoas mais jovens. O seu discurso de ontem foi um discurso mais que nada para as pessoas da nossa idade. Ele bautizou a juventude peruana de hoje como a geração do bicentenário. O Peru vai cumprir 200 anos da independência no próximo ano. A sua transição vai coincidir com a toma de um novo governo que vai ser nas festas pátrias de 2021. Luiz, você destacou o fujimorismo e aqui no Brasil nós lembramos muito de Alberto Fujimori e de outro presidente do Peru, Alan Garcia, que teve um mandato muito próximo ao Brasil, mas ganhou as notícias pelo suicídio que cometeu quando estava sendo preso. Qual a importância dessas figuras também de Humala, que tiveram também momentos instáveis na política peruana ao longo dos últimos 20, 30 anos, no momento atual? O partido do Francisco Sagasti, que é o Partido Morado, tem muitas pessoas que ficaram com simpatia, com certa ligação pelas ideologias que Ollanta Humala brindou em 2011. Quando Humala postulou para a presidência no 2006, ele postulou com governos estrangeiros de esquerda, como Hugo Chávez, Evo Morales, da sua parte. Não conseguiu a presidência. Ele decidiu trocar um pouco as suas políticas que ele ia implementar. Falou mais com uma empresa privada peruana, chegou a mais acordos com mais pessoas. Durante o seu governo entre 2011 e 2016, tomou seu tempo para fundar um movimento que aplique as suas políticas. Muitos desses ficam agora no Partido Morado, que é agora o partido do novo presidente de facto, Francisco Sagasti. E Luiz, você comentou que mora próximo do primeiro-ministro, né, do não sei. Ex-primeiro-ministro, agora ex-primeiro-ministro. Ex-primeiro-ministro. E eu queria entender um pouco que isso é uma coisa singular do Peru, né, na América Latina. Qual é o papel do primeiro-ministro no Peru? Qual é o papel constitucional que ele tem? No que ele pode interferir? Depois do presidente e os vice-presidentes, a primeira pessoa do poder executivo é o primeiro-ministro, o premier, como falamos aqui. O primeiro-ministro vai ter que refundar as instituições que ficaram dañadas pela esta situação. Ele vai ter que designar o novo ministro da Economia, o novo ministro do Esporte, o novo ministro da Mulher e Populações Vulneráveis, o novo ministro da Saúde, sobretudo a situação da saúde, porque, como já todos conhecemos, estamos atravessando uma crise também sanitária pela pandemia do coronavírus. Durante o seu governo, Martín Vizcarra foi muito questionado pelas políticas que ele aplicou durante a pandemia, quando a pandemia ficou na situação mais grave. Agora já a situação dos contágios já não é como tínhamos em 2 meses de maio, de junho, de julho, mas persiste esse medo de que da segunda onda. É uma situação muito calamitosa para nós, sobretudo agora que tivemos a série das protestas, das manifestações. As pessoas, sobretudo, temem pelo um segundo rebrote. Luiz Burdanca, colega jornalista direto de Lima,
muito obrigado por nos atender, nossos melhores desejos aí para a população peruana, que sigam aí firmes e que superem, como a gente, também a pandemia nesse momento complicado. Um abraço. Obrigado a você, Gustavo. Obrigado a vocês também, Felipe, Alessandro. Obrigado por ter a mim aqui com vocês falando de toda a situação. E obrigado também pela preocupação que vocês têm aí no Brasil, aqui no Peru, que estamos aqui com muita preocupação também. Nós falamos da situação política do Peru com o Luiz Burdanca, mas não ficamos por aí. Falamos também da pandemia de Covid-19. Ele deu até algumas informações, mas a gente aprofundou, não é mesmo, Alessandro? Pois é, Gustavo, em um momento de instabilidade social e política, manifestações, é claro que surge a nova preocupação, né? Ou mais uma delas, que é essa preocupação que é mundial, que é o coronavírus. E o Peru, em determinado momento, era o segundo país da América Latina com mais casos da Covid-19, ou seja, um país que não estava conseguindo enfrentar essa emergência sanitária. E a gente bateu, claro, um papo com o Luiz Burdanca para falar um pouquinho mais sobre como está a situação da Covid-19, do coronavírus em solo peruano. Quem quer conferir, faz o quê, Felipe Strasser? Quem quiser conferir esse conteúdo extra, esse e muito mais conteúdos exclusivos, é no nosso canal no YouTube. Procura lá, Pod Contra a Regra, Podcast Contra a Regra. Você vai nos encontrar lá, todo o conteúdo extra e, além de tudo, o conteúdo que a gente faz aqui, as entrevistas. Gente, as entrevistas são em vídeo. Vocês têm que ver a gente. Então, estão lá os vídeos das entrevistas, está lá conteúdo extra, conteúdo legal, muita coisa bacana. E, gente, inscreve lá no canal, ativa o sininho ali das notificações, comenta, compartilha, manda no zap, curte, faça qualquer coisa assim, imprima a página e cole num post na tua rua e fale para a pessoa, olha só, siga este canal. Sério, gente, é muito legal, tem conteúdo exclusivo, conteúdo bacana, acompanha a gente lá no YouTube. O Felipe Strasser querendo assustar a sociedade, pedindo para que a população nos assista no YouTube. Mas vale a pena, tem conteúdo legal por lá, o canal do Contra a Regra, além do podcast em áudio, você também confere em vídeo e agora chegou a hora dela. Lista da semana. A lista da semana com Felipe Strasser, vamos falar de Peru. Mas qual o assunto específico do país vizinho, Felipe? Isso mesmo, Gustavo, Alessandro e amigos, o Peru, este nosso vizinho, país aqui do lado, com uma história gigantesca. E uma curiosidade, né? A gente sempre fala da lista, né? E o Alessandro sempre vem com aquela coisa do Império Romano, né? E realmente, ele sabe muito de Império Romano, mas o Império Romano não sabia jogar bem na altitude. Eu acredito que se fosse jogar na altitude, o Império Romano não ganhava. Conheço um outro império também, que ganhava dos romanos fazendo o seguinte, os caras fizeram uma cidade a mais de 2.000 metros de altitude, sem roda. Quem fazia isso? Eles. A lista da semana é sobre essa grande civilização sul-americana, a civilização Inca. Gustavo, Alessandro e amigos, a lista da semana, a civilização Inca. Antes disso, vamos atualizar o placar. São 19 vitórias para o Alessandro, 6 empates, 12 vitórias para o Gustavo. O Alessandro foi quem ganhou a última lista, que nós falamos sobre as religiões na Síria. E não por causa disso, mas pela nossa alternância de poder no início, Alessandro de Lorenzo de 1 a 5. Olha, no programa passado, Felipe disse que ninguém nunca pede 4, que sempre fica por último. Então, eu não vou pedir 3. É sempre assim, é a minha moral neste programa. Alessandro vai com o número 3. A divindade mais importante para os incas era o deus Sol, o Inti. No entanto, ele não é considerado pelos incas e pelos seus descendentes o criador do mundo. Este título é dado ao chamado mestre do mundo, o Senhor, aquele que criou o Sol e a Lua a partir do lago Titicaca. Qual é o nome desta entidade invisível, criador da cosmovisão andina, não só dos incas? Ele é um deus importante para todos da região dos Andes. Qual é o nome deste deus? Letra A, Viracocha. Letra B, Caipacha. Letra C, Tunupa. Letra D, Pachamama. Ou letra E, Anampacha. Qualquer um desses nomes é digno de ser o deus criador do mundo para o Império. Mas eu vou na letra A, Viracocha. Alessandro vai de Viracocha, Gustavo Chagas.
Eu gostei do Pachamama. O Gustavo vai com letra D, Pachamama. São todos muito importantes, né? Caipacha, Anampacha, Viracocha, Tunupá, o Pachamama. Mas Pachamama é a Mãe Terra. Ela é uma das principais, se não a principal deusa para muitos andinos. Mas não foi ela a criadora do mundo. Viracocha, o criador do mundo, letra A, Alessandro 1-0. Se não me engano, não foi ele, Felipe, que criou o homem a partir do barro dentro de uma caverna? Alguma coisa assim, não? E aí o homem saiu para o mundo exterior? Eu já li alguma coisa sobre o Império Inca. Isso, a partir do lago Titicaca, junto com os povos dos Tiahuanacos. Exatamente. É uma divindade, eu digo, ela não é a mais importante para os incas, mas ele, em toda aquela cosmovisão, em toda aquela tradição dos Andes, o Viracocha é o criador do mundo. É um espetáculo de conhecimento esse Alessandro, hein? Não Império Inca, Império Romano. Mas é só dar uma lida na história. Eu gosto muito de história. É uma das coisas que assim, eu tenho interesse, eu vou lá e busco. Rapaz. É acessível, é acessível. Gustavo, o caminho não está tão simples aí. 1, 2, 4 ou 5? Eu vou no 4, já que o Alessandro desprezou o número, eu vou no 4. Um pouco antes do Império Inca capitular diante dos espanhóis, eles encararam uma briga pelo trono. De um lado, o atual Sapa, Huáscar. Do outro, o Atahualpa. Este conflito, quase uma guerra civil, foi um dos fatores que ajudou os europeus na conquista do território. Afinal de contas, né, todo mundo brigando facilita um pouco, né? O embate, que durou 3 anos, de 1530 a 1532, ficou conhecido como letra A Guerra do Sol, letra B, o conflito de sucessão, letra C, a Guerra dos Dois Irmãos, letra D, a Guerra Final, ou letra E, a Batalha de Cusco. Difícil. Eu vou na Guerra do Sol. Gustavo vai na Guerra do Sol, Alessandro de Lorenzo, conflito da sucessão, Guerra dos Dois Irmãos, Guerra Final, Batalha de Cusco. Eu vou de Guerra dos Dois Irmãos, acho que faz sentido, né? Não são os dois filhos do Huayna Capac? Eu vou entregar os pontos, cara. Ele sabe até o nome do pai? Que é isso? 2-0. Mas o Huayna Capac... Não, para aí, só um pouquinho. Vamos lá, o Felipe, eu acho que o Felipe já jogou. O Gustavo eu não tenho certeza. Civilization. Vocês têm em mente o Civilization? Não. Sim. O que é que o Gustavo... Vamos lá, eu vou explicar para quem não conhece o Gustavo. O Gustavo, na sua infância, a diversão dele já era analisar Jornal Nacional, ver a programação do SBT. A minha e a do Felipe, eu acredito, era mais infantil mesmo, a gente era criança. E aí, como criança, a gente jogava futebol. Não disse que a gente jogava bem, falei que a gente jogava futebol. E, entre outras coisas, a gente jogava Caesar, Civilization, jogos de computador. Que, inclusive, jogos que crianças jogam, né? Sabem a história do Império Inca. Crianças normais sabem a história do Império Inca, exato. Não sabem a história do Império Inca, mas jogam. E aí, jogando, uma das figuras do jogo é o Huayna Capac. E aí, poxa, curiosidade, a gente vai saber o que é. E essa aí a gente estuda na história também, livros de história, tá, Gustavo? Não tá tão distante assim, não dá pra gente saber o que acontece lá nos Estados Unidos e não saber o que aconteceu aqui no Peru do ladinho. Eu tive uma educação pouco focada na América Latina, não estudei nos melhores colégios, não cheguei ainda ao seu nível, Alessandro. Mas para estudar América Latina a gente tem que fugir um pouquinho da programática do colégio. Sim, isso é uma crítica. Olha, o Alessandro pode ter falado disso. Realmente, eu sempre gostei muito de jogos a ver com história e tudo, mas isso não elimina o fato de ser um fenômeno, o Alessandro de Lorenzo, que é uma coisa assim impressionante. Sim, a Guerra dos Dois Irmãos, envolvendo o Sapa Huáscar e depois o último Sapa Inca, que é o Atahualpa, que foi aquele que foi preso pelos espanhóis, que depois que morreu, obviamente foi a queda do Império Inca. Mas o Alessandro é um fenômeno. Há de concordar que é um fenômeno. Esses 2-0 não é à toa. Ainda dá para empatar, ainda dá para virar, mas é o Alessandro de Lorenzo, 1, 2 ou 5? 5. Os quipus.
era um sistema de comunicação e armazenamento de informações muito refinado e que até hoje não foi totalmente decifrado. Isso era extremamente relevante para um império do tamanho do Inca e com as especificidades do terreno, né, e toda aquela situação. Do que consistia esse sistema, os quipus? A, era um conjunto de tábuas de madeira. B, era um conjunto de nós. C, era um conjunto de placas de prata. D, era um conjunto de colares. Ou E, era um conjunto de pedras de diferentes tamanhos. Olha, essa eu não sei. Eu vou nas pedras de diferentes tamanhos, mas sem certeza alguma. Alessandro vai em E, pedras de diferentes tamanhos. Gustavo Chagas, conjunto de tábuas de madeira, conjuntos de nós, conjunto de placas de prata, né? Placas de pratas, ou conjuntos de colares. Algumas têm um ar muito mediterrâneo. As pedras, as placas, a prata, os colares e talvez os nós parecem uma coisa mais latino-americana. Eu vou nos nós, porque eu preciso agora daquela santa, a desatadora dos nós, para ver se eu consigo vencer. Ai, muito bom, gente. Eu gostei, eu gosto dessa interação, essa coisa fantástica. E vamos começar. Conjunto de colares não faria muito sentido também, até porque eu inventei isso. Conjunto de tábuas de madeira existe, mas não nos Incas. Os Incas não tinham escrita. Então, um conjunto de tábuas de madeira ficaria um pouco difícil. Tábua de um tamanho, tábua de outro. Não é bem a dinâmica. Placas de prata, muito interessante. Prata, abundante na região, mas por isso mesmo ela era também usada para outras coisas que não comunicação, até porque era um metal que virou precioso, né? E então, até para eles também era precioso, então não vale a pena. Então imaginem só, ficamos entre os nós e as pedras. Imaginem que homens, cavaleiros, com, obviamente não cavalos, andavam sobre lhamas, ou a pé. Eles andavam, percorriam 2 quilômetros, e a cada 2 quilômetros tinha um centro de comunicação em que eles entregavam esses artefatos e o outro mensageiro andava, percorria mais 2 quilômetros para outro. Isso fazia com que a mensagem fosse muito rápida. E tinha várias cores, e era por cor. Uma cor era parte só para o imperador, outra cor era que discernia a economia, outra cor era que discernia a social. Então, eram muitos nós de diferentes cores feitos de lã. E esses nós, cada nó numa posição, significava alguma coisa que ninguém sabe até hoje, mas as cores mudavam conforme o assunto. Então, Gustavo Chagas, conjuntos de nós, é riquíssimo, é lindíssimo. Até hoje, existem museus originais, 2-1, conjuntos de nós, era a forma que os incas se comunicavam oficialmente. A Nossa Senhora desatadora dos nós desatou um nó, e eu confesso estar surpreso. Quando o Felipe vem com esse discurso do Pedro Bial, eu fico nervoso, que é a vitória do Alessandro. E o Gustavo, do nosso grupo do WhatsApp, já estava cantando derrota, já estava chorando, 3-0. Bom, 3-0 não dá mais, mas Gustavo pode empatar além disso. Gustavo Chagas, sobrou o número 1 e sobrou o número 2. Número 1. Em que ano o primeiro estado Inca, sob o nome de Reino de Cusco, foi fundado por Manco Cápac, o chamado de O Fundador Real? Letra A, 1100. Letra B, 1195. Letra C, 1200. Letra D, 1364. Ou letra E, 1438. Eu vou no meio, 1200. Gustavo Chagas vai no Reino de Cusco, fundado em 1200. Alessandro de Lorenzo. Eu vou no extremo, no último, 1438? Isso aí. Letra E, 1438. 1438 foi sim a data de criação do Império Inca, mas não a fundação do Reino de Cusco, que foi feito no ano de 1200. Gustavo Chagas, 2-2. Aí está o empate. Aqui é uma outra pessoa, o Gustavo Chagas teve uma parada cardíaca nesse momento. Quando o Felipe falou que 1400 e não sei o que foi a fundação do Império Inca, eu já achei que eu tinha perdido. Não, o Império Inca foi o máximo que se chegou, foi a extensão máxima, foi da organização máxima em 1438, fundado, mas em 1200 se formou o primeiro estado Inca mesmo, que foi o Reino de Cusco, obviamente Cusco depois, capital do Império Inca, simplesmente porque
foi o primeiro local organizado, né? Verdade, com o Estado organizado, foi fundado ali, então era simples, já tinha todo o aparato estatal, podemos dizer assim. E ele vai virar só na base do chute. Alessandro de Lorenzo, número 2, o calendário Inca era dividido em 12 meses de 30 dias cada, e seus nomes tinham relação, o nome dos meses, né? Tinham relação com os festivais do povo, da população. Se seguíssemos o calendário Inca, em qual mês o Contra-Regra foi ao ar pela primeira vez? Letra A, o mês de Airiwa, que é a dança do milho jovem. Letra B, Kaiaraimi, Festival da Rainha. Letra C, Kapaksitua, sacrifício de purificação geral. Aimurai, canção da colheita, ou Kapak Raimi, que é festival magnífico. A pergunta é referente ao mês que o Contra-Regra foi ao ar. Foi ao ar a primeira vez. Em podcast. Em podcast. Importante dizer isso, porque o Contra-Regra, muita gente não sabe, o Contra-Regra não começou como podcast. Não começou. Mas então a pergunta é sobre podcast. Tá, bom, podcast. Tenho aqui na minha mente aqui o mês que começou o podcast. Isso eu tenho certeza. Vai, agora as alternativas. Este mês que foi ao ar o primeiro podcast Contra-Regra, se fosse no calendário Inca, seria Airiwa, que é a dança do milho jovem, Kaiaraimi, que é o Festival da Rainha, Kapaksitua, que é o sacrifício de purificação geral, Aimurai, que é canção da colheita, ou Kapak Raimi, que é o festival magnífico. Bom, eu não sei se o Gustavo lembra eu acho que ele lembra, mas eu não vou falar, né, o mês, mas eu acho que esse é um mês de colheita, né, então eu vou nessa aí da colheita. Canção da colheita? Isso, eu não me lembro nem qual é o nome Inca, mas eu vou nessa aí. De colheita nós também temos a dança do milho jovem. Não, eu quero colheita. Gustavo Chagas, Dança do Milho Jovem, Festival da Rainha, Sacrifício de Purificação Geral ou Festival Magnífico? Eu nem lembro se foi final de abril ou início de maio, mas também não vai fazer uma grande diferença porque eu não sei que mês qualquer uma dessas alternativas se refere. Eu gostei do milho jovem. A colheita faz sentido porque a gente colhe depois que a gente planta e tal, mas o milho jovem parece muito curioso. Faz sentido numa lógica sem sentido nenhum, né? Bom, senhores, o podcast Contra-Regra foi ao ar a primeira vez em maio. Então, Gustavo, entre final de abril e começo de maio, foi em maio o primeiro podcast. No comecinho de maio, nós fizemos o primeiro podcast Contra-Regra. Se não me engano, a Argentina, né? Não podia ser diferente. E Kaiaraimi, o Festival da Rainha, eu coloquei em homenagem a Gustavo Chagas, que é o mês de setembro. Faço aniversário em setembro junto com a rainha, então. Exatamente. Alessandro de Lorenzo, para não te deixar sem nada, o sacrifício de purificação geral, Kapaksitua, é no teu mês. Que bacana. Valeu. Também acho, o Alessandro deve ser sacrificado. Opa, que isso? O mês de Natal é o Festival Magnífico. Eu achei muito legal, que é o Kapak Raimi, o Festival Magnífico, e nós estamos gravando agora em novembro, que é o Ayamarca, que é a procissão dos mortos. E é curioso, se é a procissão dos mortos também em novembro, né? A tradição cristã também traz isso. E nós ficamos entre dois. E, curiosamente, um deles é abril e o outro é maio, que era a dúvida do Gustavo. E antes de você colher, você tem o milho pequenininho, o milho jovem. Sendo assim, o milho jovem, ele é de abril e a canção da colheita é de maio. Alessandro de Lorenzo, 3-2, 20ª vitória, Alessandro. Cheguei no meu objetivo da temporada, que era 20 vitórias, mas por um momento eu pensei que eu tinha errado quando o Felipe começou a sua explanação. Que é interessante que o Felipe tem uma tática que ele sempre deixa as duas, que eu e o Gustavo a gente palpitou. Mas nem sempre faz sentido uma delas. Às vezes um acertou e o outro colocou algo que não tem nada a ver, mas ele vai descartando as outras para dar emoção. Ainda bem que a gente não é cardíaco. Ele fala que não é cardíaco porque ganha. Se perdesse que nem eu, já estava numa situação mais complicada. Olha, depois dessa 20ª vitória, eu chego à conclusão que os advogados de Donald Trump não chegaram. É hora de reconhecer que não dá mais. A virada na Pensilvânia já ocorreu, na Geórgia já ocorreu. Vamos aí trabalhar para a contagem do restante dos votos, mas o vencedor definitivamente é Alessandro de Lorenzo, de quem eu me despeço até a semana que vem, Alessandro. Valeu, Gustavo. Legal que tá 20, não me lembro agora quantas vitórias o Gustavo tem.
Você sabe de cabeça? Vamos botar o placar. Vamos botar Bota o o placar. placar. Eu estou com placar. 12. Alessandro 12. Perdão, olha só. Opa! Isso aí, ó. A Aí. justiça achou os votos que eu tava precisando. Vamos com o placar aí, Alessandro, 20, 6 empates e 12 vitórias de Gustavo Chagas. Esse é o placar desta semana da lista do podcast Contra a Regra. E legal que com esse placar, só agora o Gustavo reconheceu que não tá pra chegar. Quantos programas faltam pro final do ano? Faltam muitos, é até empatar. Tá bom. O 2020 não acaba mais. Isso é um problema, porque 2020 tem sido meio ruim, né? Era melhor que acabasse logo. Enfim. Pra próxima temporada, a gente vai ter que mudar, uma nova ideia. O Felipe Strasser vai ter que entrar no jogo também. A gente vai ter que rever isso aí. Eu acho legal o Felipe entrar no jogo, porque é muito fácil fazer essas perguntas aí capciosas e ficar só rindo no fundo, né? Concordo com a ideia do Gustavo e aí eu me despeço. Gustavo, um abraço para você, um abraço para o Felipe, um abraço a todos e estudem o Império Inca. Ele foi muito importante para a América do Sul, hein? Abraço. Um abraço, Alessandro. Felipe Strasser, até a semana que vem. Abraço, Gustavo. Abraço também para o Alessandro. Vamos reformular a lista para o ano que vem, trazendo novidades, coisas novas. E também um abraço para todos os nossos queridos ouvintes, nossos queridos telespectadores. Um beijo no coração de todos. Se cuidem. Valeu! No Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn, @podcontraregra. Nos canais de áudio e também no YouTube. Um grande abraço. Tchau, tchau.